Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Tudo incrível com vocês? Assim eu espero. Que tudo esteja incrível, porque aqui estamos para mais um dia de vida. E o dia é hoje, o ontem já se foi. Vamos viver e desfrutar desse dia, desse presente dado por Deus que se chama hoje. Que é a vida, que é o fôlego, que é o abrir dos olhos. Quer dizer, dentro de tudo você diz: gratidão, Pai, por estar de pé, por viver essa experiência humana em mais uma oportunidade. A cada dia é menos um dia de vida. E nós vamos aproveitando, vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos amadurecendo no caminho da luz, no caminho de paz, no caminho de equilíbrio emocional que Ele nos dá todos os dias. O louvor diz: eu cuido de ti, descansa em mim. E é isso que a gente filtra na bússola da vida para buscar um direcionamento. E esse direcionamento, só quem pode nos dar é o Pai dos nossos espíritos. Então diga aí, meu irmão, eis-me aqui, Pai, para te agradecer e te fortalecer e me fortalecer no Senhor. A gente sabe que o amor, ele transborda mediante a sua luz em nossas vidas, quando nós nos deixamos ser guiados por Ele. Eis-me aqui para aprender e praticar. Eis-me aqui para caminhar com o Senhor que habita no nosso homem interior. Ao nosso ponto de partida, o nosso trilhar, a nossa trilha é por esse caminho. Esse caminho que transcende, que vai além dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos, na maioria das vezes, devido à real situação que cada um de nós vivemos, nos faz balançar. Mas esse balanço, ele não se permanece. Esse balanço, ele logo se estabiliza porque você está plantado na rocha que se chama Cristo, que se chama Deus, que te dá força todos os dias para você inalar e exalar esse ar e dizer: Pai, está tudo incrível. Eu louvo a Deus pela vida, pela oportunidade, pelos desafios, aonde eu aprendo, aonde eu sei que a dor ela é didática, ela sempre me ensina, e assim eu quero manifestar essa luz por onde eu passar. Por isso que a gente diz: eis-me aqui. Nada vai ser fácil. Tenha certeza que você já é um vencedor. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Você tem um Deus vivo que te guia, que te dá pensamentos que vêm de cima para você conduzir esses desafios aqui na Terra. E hoje é um desafio já vencido pela graça de Deus. E aí vem uma pergunta, né? Essa luz, eu escrevi aqui algumas coisas. Para que Deus nos colocou no mundo se no mundo há tudo isso aí? É uma pergunta que muitos fazem, né? E sempre fazem nos momentos, óbvio, de dificuldade. Para que Deus te colocou no mundo? Para você manifestar a luz. Para nós manifestarmos a luz. Jesus, quando veio,
Ele veio trazendo a verdade, trazendo a luz, trazendo o descanso que era o que todos esperavam, trazendo a paz. E ele selou essa paz entre povos. E dentro da história, quando nós lemos, a gente vê que foi muita dificuldade. Mas ele deixou o mandamento do amor, que é o vínculo da perfeição. E essa perfeição, ela se manifesta em nós. E a pergunta, quando ela é feita, para que Deus nos colocou no mundo? Para a gente manifestar a imagem e semelhança dele, que é no Espírito. E quando a gente aprende isso, a gente vai vendo os desafios internos e externos. Os desafios internos e externos. Eles não vão parar. Mas quando você se enche desse amor, quando você se enche dessa luz que ela irradia por onde você passa, aí, meu amigo, vem desafio 1, desafio 2, desafio 3, desafio 10, desafio 30, desafio 40, e você vai marchando e buscando trilhar cada um, subindo cada degrau em cada desafio. O desafio vem para todos. Então você manifesta a luz para isso que Deus te colocou no mundo. O caminho dele é totalmente diferente do mundo. O mundo ensina tudo o contrário. O que é que o mundo me ensina? O mundo me ensina dentro de uma vivência os erros. Ele não vem de Deus, ele vem do mundo. Ou seja, a gente está aqui no mundo, tem um erro, e o erro me ensina a quê? A não fazer. O erro me ensina, num caso, no pensamento que vem dele, a aprender e não fazer de novo. O mundo não. Com o erro eu vou fazer com o outro. Porque eu errei aqui, ou seja, dentro de uma lapidação para manifestarmos a luz, a gente precisa execrar o erro, o ódio, o rancor, tudo que é ao contrário, tudo que faz arder a tua consciência. Quando arde a tua consciência, você está vendo que é uma correção do Pai em dizer isso não convém, né? A luta constante é do mundo contra a luz, as trevas contra a luz. E, infelizmente, nós somos condicionados a se debruçar, a estar sendo guiado mais para as coisas do mundo. Nas trevas, no mundo, o fim sempre é de um ensinamento contenda. Qual o fim de uma calúnia? Qual o fim de um partidarismo? Diga aí. Não, mas a gente tem que lutar. Mas qual é o fim? Qual é o sabor? Né? O que é manifestar a luz? É fugir de tudo isso e propagar o caminho. E esse caminho da luz, ele é paz, ele é longanimidade, ele é benignidade, ele é mansidão, ele é justiça, ele é verdade, que é o evangelho que se manifesta em cada um de nós. Porém, na maioria das vezes, por falta de uma leitura, até as pessoas que pegam a Bíblia para manifestar luz, ela traz um jugo, um fardo. Ou seja, venha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a pessoa está ali com um trita, né? Querendo se apegar ao Pai mediante o Espírito que está manifestando na vida dele e na vida dela. E o deturpamento da chamada religião. Porque religião é totalmente diferente do que a gente fala aqui. Aqui não é religião. Quando você fala não é sobre religião, mas não é que você vai usar a Bíblia para trazer, para manifestar uma religião. Ou seja, religião significa religar, ligar pessoas. Mas eu estou ligando pessoas mediante a conduta do Espírito para que você tenha discernimento e sabedoria aqui. Não é para eu trazer um copo com água aqui e dizer, beba aqui esse copo com água aqui. Isso é da religião. Isso não é de Deus. Porque o que foi que a gente falou ontem sobre a fé? A fé, né, ela se manifesta nas coisas que não se vê. Não, mas a água me aproxima? Não. Porque está de contra ao que é a fé que ele lhe deu. Hebreus 11:1, a fé.
É o firme fundamento das coisas que nós esperamos e prova das coisas que nós não vemos. Então não adianta dizer, não é sobre religião, mas tome aqui essa pulseira. Não, isso aí já é uma religião. Porque quando você olha para a pulseira, não, foi a pulseira que me deu algo, e aquele que não tem a pulseira, eu acho melhor você botar a pulseira aí. E deturpa. Porque acontece com você, não foi a pulseira, estava otorgado para acontecer, e não acontece com o outro. Aí Deus está fazendo acepção de pessoas. Não, não é o momento ainda, irmão. E quando é o momento? E a frustração vai vindo. A incredulidade vai se manifestando. E a pessoa, porque entrou nessa ambiência, não é sobre religião. Então, quando você vê a religião dentro disso tudo, ela até tenta, não são todos, aproximar, mas quando você traz a palavra não é dentro de não, vem aqui, toque 2 vezes aí na câmera aí, porque Deus vai transformar a sua vida. Não faça isso não. Isso é miticismo. Isso são coisas, não, a realidade é uma só. Manifeste a luz. Chegue agora aí, se alimente disso, tome seu café e busque perdoar aquele que você magoou. Aquilo que ainda dá para você ajustar. E mesmo se o outro não queira, faça a sua parte, mas se limpe por dentro. Busque você, se você diz que anda no caminho da luz, não andar em coisas que você sabe que aquilo não é de agrado, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Porque na hora do todo mundo faz, vem só para você, não vem para todo mundo. Entendeu? Então é isso. E lá em Filipenses 2,15 diz isso aqui, ó. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus. Hebreus 12,6 em diante diz, qual filho que o pai ama, ele não corrija. Se tu és filho, a luz está se manifestando em você. Se tu és filho, a luz está se manifestando em você. Agora, quando você começa a fazer algo que você sabe que não é certo, e você não está nem aí, a sua consciência ela não arde. Eu, quando cometia erros corriqueiros, aquilo me trazia uma tristeza interior, mas eu sabia que eu estava errando ali. Eu falei, não, isso aqui não dá. E na hora da ira, você, não, mas é isso mesmo, tem o que fazer. Eu contei aqui algo uma certa feita, que eu perdi o controle. Eu estava em um local, estava abastecendo, e os meninos do posto me conhecem. Todos me conhecem. E teve alguma coisa com o cartão. Ele falou, não, depois você passa aqui e paga. E aí, devido à correria, eu não passei. Quando foi nesse dia, eu fui lá, né? E aí ele me lembrou. Só que o rapaz, né? Posso dizer assim, o viajante, ele pegou o bonde andando. Ele não é do posto, ele estava ali exercendo uma função e disse, não, o que foi que houve aí? Aí chegou na metade da conversa. E aí ele chegou na metade da conversa, do lado da minha janela, ele disse assim, não, rapaz, deixa aí que eu pago. Isso aí eu pago. Olhei assim para ele, né? Ele me humilhou, né? Falou alto, falou achando que eu não queria pagar e tal, não foi nada disso. E o menino se calou, o menino não falou nada, ele, do jeito que ele falou, ele foi tomando. Aí eu saí, perdi o controle, falei alto e tal, chamei a atenção do posto, todo mundo me conhecia ali. Depois não sei o que, aí depois que foi, falou, resolveu, eu paguei lá o menino, ele pegou o bonde andando, só que ele continuou, né? Naquele ar, naquele, por ele não era um gerente não, mas tinha um cargo maior do que todos ali, ele foi, é isso mesmo, não sei o que, aí discutiu e tal, e eu saí. Com 200 metros, a voz no meu interior, volte, volte, volte. E aí? Eu estava certo, hein? O eu e a luz. Volte. Eu voltei. Parei o carro. Ninguém entendeu nada. E comecei a pedir desculpa a todo mundo. Perdi o controle. Saí do meu eu.
e me corrigir. Porque o filho, a luz, a correção, quando vem, é sobre isso. E às vezes o orgulho, nada, voltei. E pedi desculpa ao rapaz. Ele, não, rapaz, foi eu que ele baixou a voz. Foi eu que falei que ele me contou aqui. Eu falei, não, mas eu perdi o controle. Eu não sou essa pessoa. Hoje eu passo nos postos e eu vejo esse rapaz. E a gente se cumprimenta e sempre ele me trata bem. É assim que é a vida. Não deixe que o seu eu, que até a sua razão, mas no momento ali você sabe que aquilo é contenda, é partidarismo. Eu sou esquerda, eu sou direita. E o fim? E você? Vai adiantar de quê? Faça a sua parte. Não é como já me falaram, você fica muito em cima do muro. Eu falei, eu não fico em cima do muro. Eu retenho o que é bom e vou disseminando a luz. Porque isso tudo tudo isso aí é perder tempo. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas mais que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Não é ser melhor. É que no momento elas não querem saber de Deus, não está dizendo que você é de Deus e elas não são. É porque, como eu disse, a luz dissipa as trevas e o caminho das trevas são pessoas que não querem saber de Deus, mas assim, eu creio que no momento do erro, elas se consertam pela consciência. Até então, eu não tenho como dizer quem é e quem não é, certo? E começa a brilhar como as estrelas do céu. O brilho está em você. Mas algo lhe fez mal. Não comungue, não. O mal está nele, está nela. Você não é melhor. Você manifesta a luz. Você sai disso. Eu não vou falar com as pessoas porque fulano é do lado esquerdo e cicrano é do lado direito. Eu não vou falar porque a pessoa é da matriz africana e outra é espírita. Ou é católico, ou é ateu. Não tem nada a ver com isso. A escolha é dele. Já disse, tudo isso aí é religião. Religa pessoas. Eu busco manifestar o amor. Jesus, quando pregou, porque a igreja diz assim, ó, aceite Jesus aí, levanta a mão. Ele não mandou ninguém levantar a mão. Se creres com de seu todo entendimento e de seu coração, que ele não, Paulo disse, mas através da manifestação do Espírito, que Jesus Cristo é o Salvador, serás salvo. Só que lá em Romanos 10, se eu não me engano, 9, quando Paulo fala isso, não é a salvação espiritual. E aí a deturpação da religião pega isso e manda ficar levantando a mão, porque a salvação não depende nem de mim, nem de você. Se dependesse, como a gente diz, ó, estávamos fritos, porque não há nada de bom nessa natureza humana. A educação vem do interior. A salvação que Paulo está falando ali, a resposta está no verso 1. Ele suplica a Israel que todos viessem a crer na graça, porque ali os pactos, lei e a graça estavam ainda se cruzando, porque o templo ainda estava de pé, então o povo não estava entendendo direito. E aí as igrejas hoje pegam, não, venha levantar a mão e aceitar Jesus. Aceitar é crer, aceitar é voltar no posto e se corrigir, aceitar é perdoar, aceitar é manter-se firme e crescendo todos os dias. Não é ficar errando todo dia e ficar pedindo perdão, que não adianta de nada, porque você planta, você colhe. A pessoa todo dia fica aqui, vou lá no posto e volto. Você não aprende, não é? Que não é pela confusão, que não é na força do seu braço, senhor Sandro? Vai ficar passando vergonha o tempo todo? Esse é o aceitar Jesus. Tudo incrível? Reflita aí, curta, compartilhe. E até amanhã. Graça e paz.